Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui de volta para mais um Dedo de Prosa sobre o processo penal brasileiro. É um canal no YouTube que eu estou desenvolvendo sem maiores pretensões, a título de brincadeira, a título de informação, sobretudo para os estudantes de direito, da graduação, e eu estou tentando com isso contribuir para a formação de todos vocês, e ao mesmo tempo é um divertimento para mim exercer essas atividades que sempre gostei e que sempre tive assim um grande apreço na minha vida como advogado, de estar tendo a oportunidade de compartilhar alguns conhecimentos com as pessoas que se interessam pelo tema. Hoje nós vamos falar sobre o inquérito policial. A primeira coisa que nós devemos entender, a primeira coisa que nós devemos avaliar sobre o inquérito policial é o contexto histórico em que o mesmo foi criado. Já disse em aulas antecedentes, se é que posso falar em aulas, vamos em dedos de prosa antecedentes, que esse Código de Processo Penal vigente no Brasil, apesar de emendas pontuais, o seu arcabouço todo data da década de 30 e ele foi, como todos sabem, inspirado no Código Penal italiano. Por esse mesmo motivo, o inquérito policial ele traz fortes e marcantes características inquisitoriais que daqui a pouco nós haveremos de melhor abordar. Mas qual é a grande finalidade do inquérito policial? E eu vejo o inquérito policial como um instrumento muito importante no nosso sistema processual. Eu não sou daqueles que advogam a ideia de que devamos extinguir o inquérito policial. Primeiro, o inquérito policial ele tem como primeira finalidade apurar a materialidade delitiva, ou seja, se de fato ocorreu um determinado crime. E em segundo lugar, apurar a sua autoria. Em terceiro lugar, apurar as circunstâncias do fato tido como criminoso. Mas além disso tudo, o inquérito policial ele serve como um filtro. Em que sentido? No sentido de se evitar acusações infundadas, no sentido de se evitar que o aparelho estatal seja mobilizado em torno de fatos atípicos, em torno de fatos que não tenham nenhuma relevância penal. Então, o inquérito policial ele é uma grande barreira para se evitar que se chegue ao Poder Judiciário fatos irrelevantes, fatos inúteis, fatos que não podem ser alvo do direito penal. Este talvez seja o grande serviço que o inquérito policial, após aquelas outras que eu acabei de me referir, ele tem para o nosso sistema. Bom, o inquérito policial ele não pode fugir ao princípio da legalidade. Ele tem que estar em consonância, a autoridade policial deve sempre agir em consonância com os ditames da Constituição e das leis da República. Então, apesar da característica discricionária, extremamente discricionária, eu assim vou dizer, quase que com funções de um juiz inquisidor, melhor dizendo, o delegado de polícia ele tem total liberdade para comandar o inquérito. Por isso que se diz que uma das características do inquérito policial é a discricionariedade. Por quê? A autoridade policial ele vai coletar a prova que entender, a autoridade policial ele vai
realizar as perícias que entender que são necessárias, enfim, ele tem o total comando na condução do inquérito policial. E aqui eu gostaria de fazer uma abordagem diferenciada. Eu gostaria de chamar a atenção a todos vocês para o seguinte. Vejam os senhores e as senhoras, a seguinte situação. O Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, afinal, o principal destinatário do inquérito policial, porque ao concluir o inquérito policial, a autoridade vai encaminhar à Justiça, e a Justiça, então, abrirá vistas ao Ministério Público, que terá 3 alternativas: ou pedir o seu arquivamento, ou oferecer denúncia, ou pedir novas diligências. Nesse ponto, é preciso que voltemos um pouco ao início para se saber em que condições o inquérito policial ele é instaurado. O inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes de ação penal pública, e basta que a autoridade policial tome conhecimento do fato, que ele tem autorização da lei para, de ofício, baixar a portaria e instaurar o inquérito e investigar o fato criminoso, repetindo, desde que de ação penal pública incondicionada. Também por requisição do Ministério Público ou por notícia da vítima, do ofendido, como prefere chamar o Código de Processo Penal. Então, nessas circunstâncias, nós temos uma situação extremamente desigual, porque o investigado ele tem contra si o aparelho estatal que tem uma supremacia sobre a atuação da defesa, e é um ponto que eu vou abordar daqui a pouco, nesta fase do inquérito policial. É justamente sobre a posição do investigado que eu quero fazer uma abordagem mais aprofundada, porque nós já sabemos das características do inquérito, de que ele é inquisitório, de que ele é escrito, de que ele é formal, tudo isso nós já sabemos. Até o momento nós não trouxemos nenhuma novidade a respeito do inquérito policial. Eu ainda vou insistir em falar em algumas características do inquérito policial que elas são marcantes, elas são incidentes desde 1941 e são características marcadamente ligadas ao sistema inquisitório. A primeiro deles, conforme já falei em rápidas linhas, é a discricionariedade. O que quer dizer isso? A discricionariedade, e aqui não é nenhuma novidade, a discricionariedade na condução das investigações recai sobre o delegado de polícia, a autoridade policial. No caso dos estados, os delegados de polícia civil. No caso da União, os delegados de polícia federal. Então, a polícia judiciária ela é exercida e os inquéritos são conduzidos por estas autoridades. Então, com essas características notáveis, marcantes lá de 1941, a discricionariedade não significa dizer que o delegado não esteja regido pelo princípio da legalidade. Todo e qualquer ato que ele pratique, ele precisa estar apegado aos ditames da Constituição e do próprio Código de Processo Penal. Como, por exemplo, o delegado não pode produzir prova ilícita. Ele tem liberdade de produzir prova? Tem, mas não tem liberdade para produzir provas ilícitas, ou seja, provas que vão de encontro ao nosso ordenamento jurídico. Mas o que eu gostaria de trazer para uma reflexão de todos vocês é o seguinte: é sobre a posição do investigado no inquérito policial. Porque, até hoje, o investigado ele é apenas um objeto sobre o qual vai recair a investigação.
todos os elementos que forem produzidos no curso do inquérito policial não terá uma participação efetiva e direta do investigado, seja por si ou por seu advogado. Só que, nesse momento, nós encontramos algumas dificuldades no Estado Democrático de Direito. Ou seja, no ajuste do Código de Processo Penal, na parte que diz respeito ao inquérito policial, que vai dos artigos 4º a 23 do Código de Processo, frente à Constituição da República e também ao Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Latino-Americana de Direitos Humanos. Vejamos, existem provas que são produzidas, porque a nossa concepção é de que provas são aquelas que são levadas a efeito em contraditório judicial. Mas temos um problema gravíssimo do Brasil que ainda nós não conseguimos solucionar. Que problema é esse? São provas que são irrepetíveis. São provas que vão para o processo judicial e lá essa prova não poderá ser reproduzida. Ou seja, nós temos no inquérito policial a produção de um elemento, de uma prova, que vai se tornar definitiva. E claramente ela vai poder influenciar, apesar do artigo 155 do Código de Processo Penal, ela vai poder influenciar o juiz no provimento futuro, no sentido de se absolver ou condenar o acusado. Então, há de se pensar uma saída para essa situação. Porque se houve uma testemunha, essa testemunha, a depender da circunstância, e na maioria das vezes isto é possível, ela vai ser ouvida em juízo em contraditório. Perguntas do promotor, perguntas da defesa e, suplativamente, perguntas do próprio juiz. E aquela prova que não pode ser repetida, como, por exemplo, uma necrópsia, ou como, por exemplo, a ouvida de uma testemunha que já sabemos que não terá condições de ser ouvida no futuro, seja pela idade, seja pelo estado de saúde. Ora, essa prova ela vai lá para a fase judicial tomando ares de definitividade. E, como disse, poderá influenciar no provimento judicial. Então, nós precisamos pensar numa saída para esta circunstância. Há de se dizer, nós não temos, e há mais de 70 anos a gente diz isso, o inquérito policial ele é inquisitivo, portanto, não há espaço para se falar em contraditório e em legítima defesa. Isto é verdade. Isto é verdade, porque senão você correria o risco de fazer um pré-processo com contraditório e ampla defesa, demandando tempo, demandando custos incalculáveis para todos, inclusive para o Estado, mas não é isso que se defende, não é isso que se pensa. São situações pontuais que nós precisamos resolver. E eu estou lançando aqui uma situação que a doutrina pouco tem pensada. O que fazer com as provas irrepetíveis no inquérito policial se não é possível a participação do investigado por meio do seu advogado? Precisamos resolver essa questão. Eu não vejo nenhum óbice, e aqui eu vou me valer dos ensinamentos do professor Fábio Presotti para sugerir a criação de um incidente probatório na fase do inquérito policial. O que seria esse incidente? O nome já está por dizer. Um incidente onde aquela prova pontual, aquela prova irrepetível, ela seria produzida em contraditório e com a participação efetiva da defesa. Porque
o investigado ele será no futuro alvo do provimento judicial, que levará certamente em consideração, na maioria das vezes isso acontece, em consideração na sentença, seja absolutória, seja condenatória, o que ocorre na maioria das vezes. Alguns avanços ocorreram, e aqui eu vou citar a Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016. Esta lei, senhoras e senhores, ela modificou o artigo 7º da Constituição, ou do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906/94, foi um avanço, mas não deixou o inquérito não perdeu as suas características inquisitoriais. Então, hoje o investigado ele tem o direito de ser assistido por um advogado, e se isso não acontecer, todos os atos subsequentes e que tenham correlação com o interrogatório serão anulados. Com isso, nós estamos chegando a uma situação de nulidade do inquérito policial, porque nós aprendemos que não existe nulidade no inquérito. Agora sim, com a nova lei, que está lá no Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906/94, artigo 7º, lei de 12 de janeiro de 2016. Então, é preciso que vocês prestem atenção no vídeo sobre o texto desta lei, para que vocês compreendam esse pequeno avanço que tivemos.